Olá, todo mundo consegue me escutar bem aí? Estou ouvindo aqui sim. Tudo certo, beleza. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos ao nosso webinar. O tema do dia é prevenção à lavagem de dinheiro, tá? E como a tecnologia vai fortalecer os seus processos. Meu nome é Paulo Tavares, prazer, sou advogado aqui na IDEWAL, faço parte do nosso time jurídico. Queria apresentar vocês também aos nossos outros dois participantes aqui, como vocês podem ver. Quem está aqui com a gente hoje é o grande Tiago Luiz Sombra, sócio do Matos Filho, especialista no tema. Muito obrigado, Tiago, por ter aceitado esse convite aí. Nossa, é uma honra estar aqui junto com você para discutir esse tema. O Tiago ele vai falar com a gente aqui sobre a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, tá? E a circular do Bacen, a 3978. Temos aqui também com a gente o Leandro Reis, gente finíssimo, Leandro. Vocês vão poder conhecer ele aí mais na frente. Ele é responsável pelas contas Enterprise aqui da IDEWAL. Vai dar para vocês uma visão bem legal sobre como a nossa tecnologia ela pode fortalecer, né, seus processos de PLD. Pois bem, antes do Tiago e do Leandro começarem a falar, né, cada um sobre os seus temas, eu queria primeiro conversar um pouquinho com vocês, tá, sobre o que nós fazemos aqui na IDEWAL. Então, gente, eu não sei se vocês sabem, mas fraude de identidade é um problema bilionário no Brasil. E assim, só para vocês terem uma ideia, no Brasil essa infração ela é responsável pelo prejuízo de pelo menos 60 bi anuais. Isso nos coloca atrás apenas do México, tá? Entre os países que sofrem com isso. E assim, qual a consequência disso, né? Primeiro, falta de confiança, que paralisa novos negócios, impede também que consumidores acessem serviços essenciais de forma remota, dificulta o dia a dia e também impacta a economia de forma negativa, né? Isso aí acaba estimulando a criação de diversas regras, como vocês vão poder ver, regulamentações, né, que muitas vezes impedem que as empresas elas escalem facilmente seus negócios, mantendo, por um lado, segurança, né, e, por outro, a experiência do usuário. Então, é nesse cenário aí que nós, da IDEWAL, entramos, né, como uma empresa de tecnologia e segurança especializada em desenvolver soluções automatizadas de verificação de identidade. Essas soluções elas são feitas para facilitar o onboarding dos usuários, né, em organizações dos mais diversos setores, como vocês podem ver aí na tela, alguns dos nossos clientes. Convido também vocês a entrarem no nosso site, acompanharem nosso blog, tá? E assim, além de facilitar esse onboarding dos usuários, né, nós também ajudamos vocês, suportamos vocês no processo para ficar em conformidade com legislações específicas, né? Cada mercado aí que você participa, beleza? Antes da gente começar aqui esse bate-papo com o Tiago aqui e com o Leandro, eu queria deixar um aviso bem rápido, que é o seguinte: vocês podem enviar perguntas, tá, durante esse webinar e ao final a gente vai trocar uma ideia sobre elas, beleza? Então, Tiago, acho que você pode já começar a falar sobre o assunto, beleza? Bom, primeiro, obrigado, Paulo. Agradecer a você, em nome da IDEWAL, o Leandro também, dizer que é uma satisfação poder participar e falar de dois temas sobre os quais a gente tem atuado cada vez mais aqui no Matos Filho, especialmente lavagem de dinheiro e tecnologia. São temas que no dia a dia, especialmente no trabalho que nós temos feito para instituições financeiras, a gente nota cada vez mais uma conexão entre eles. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a 3978, né, a circular do Bacen. Vocês vão observar que boa parte do que ela trouxe não é uma grande novidade. As práticas que vieram contempladas ali, em boa medida, já eram orientações que nós tínhamos anteriormente por parte do GAFI. O GAFI já tinha orientado algumas dessas medidas, boa parte delas já havia sido incorporado pela CVM no final do ano passado, por meio de uma instrução normativa, mas em grande medida quase tudo que vocês encontram na 3978 é quase que uma consolidação, uma reunião de temas que refletem as melhores práticas já recomendadas pelo GAFI. Então vamos falar um pouquinho primeiro de como a 3978 dialoga aqui com esse tema. Então, antes de mais nada, né, acho que é uma informação importante para dar sobre esse assunto. Agora, em virtude da pandemia do Covid, no dia 15 de abril recente, a diretoria colegiada do Bacen tomou a decisão de postergar a entrada em vigor
da 3978, que aconteceria agora em julho, ela passou para outubro, né? Então, a ideia aqui da circular é procedimentos e controles internos que estabeleçam aqui mecanismos mais efetivos de controle à lavagem de dinheiro, mas o fundamental para que se tenha em mente em torno da 3958 é que ela estabelece um modelo menos prescritivo do que o que era previsto na norma anterior, né? E dentre as principais inovações que são contempladas aqui na 3978, eu destacaria essencialmente o modelo de abordagem baseada em risco. Esse modelo é um modelo muito relevante, porque depois da entrada em vigor dele, as instituições que tratam desse assunto, ou as instituições que são instituições obrigadas pelo artigo 12 da Lei de Lavagem de Dinheiro, vão passar a ter uma discricionariedade para determinar os procedimentos a serem adotados por cada cliente, a partir de uma avaliação interna de riscos que elas vão realizar a partir dos procedimentos relacionados ali à prevenção da lavagem e o financiamento do terrorismo. O que é o fundamental entender aqui, né? A política de PLD, ela vai ser condizente, ela vai ser, eu diria que ela é uma política que passa a ser mais adequada, mais aperfeiçoada, mais compatível com o perfil de risco dos clientes, das instituições e das transações que vão ser realizadas ali pelos funcionários, pelos parceiros e pelos serviços terceirizados, né? De maneira que a gente passe a ter algo que nós chamamos aqui provavelmente de uma avaliação interna de riscos e a mensuração da efetividade com procedimentos mais voltados a uma análise prévia de produtos e serviços, ou seja, tentando viabilizar a utilização de tecnologias que de uma certa forma vão casar com esses mecanismos de controle prévio e avaliação de risco a partir dessa ideia de abordagem de riscos, né? Então, essa eu diria que é a diretriz principal. Eu vou falar um pouquinho de cada uma das medidas que foram contempladas aqui, mas esse é o primeiro pano de fundo que eu queria dar para vocês. No próximo slide a gente vai tratar um pouco mais a fundo de algumas das principais características dela. Bom, ela tem aqui essencialmente 6 temas, que eu diria que são os 3 temas mais importantes, ou seja, que eu já mencionei, a avaliação de abordagem em risco, a PLD específica, os mecanismos de controle externo, a promoção de cultura organizacional, do diligence de terceiro e o monitoramento de operações suspeitas. Esses são essencialmente 6 temas que nós vamos tratar aqui, propriamente dito. Próximo. Bom, começando então dentro da abordagem baseada em risco, né? O que nós temos aqui na abordagem baseada em risco no próximo slide? No tema da abordagem de risco, se puder passar mais um slide, nós vamos ter a estrutura do PL, mais um, pode passar para frente. Nós vamos ter uma divisão de temas que essencialmente são os mais relevantes. A estrutura da política de lavagem de dinheiro, os procedimentos de QIC, que boa parte das instituições já estão familiarizadas, ou seja, os procedimentos de Know Your Client, que já existiam sob a perspectiva do Bacen, passam a ter elementos ainda mais objetivos. Algo que já vinha sendo muito discutido, que é a ideia e o conceito de beneficial owner, né, o beneficiário final aqui, ele passa a ter elementos de cuidado adicional. E além disso, a definição aqui de conglomerado, intercâmbio de informações e o diretor responsável por PLD, que é uma estrutura específica sobre a qual nós vamos falar no próximo slide. Mais um. Bom, falando um pouquinho da estrutura de PLD, né? A gente passa a ter aqui uma política que define essencialmente os manuais. O conselho de administração ele passa a ter uma lógica e uma estrutura de governança que depende de aprovação e ciência, ou seja, a gente passa a ter mecanismos que são definidos de uma forma um pouco mais precisa, um comitê de auditoria e um diretor previamente habilitado. As etapas do programa elas vão envolver essencialmente cadastro de clientes, registros de operações e monitoramento, e a abrangência dela envolve, sobretudo, clientes e produtos. Esses são, essencialmente, as principais mensagens, as principais metas da estrutura do programa de PLD a partir da 3958, que, como eu disse, é nada mais do que uma congregação de boas práticas e fatores que o GAFI já vinha orientando. Próximo. Na perspectiva da abordagem baseada em risco, o que a gente passa a ter aqui é um elemento de discricionariedade na determinação dos procedimentos, ou seja, na medida em que eu transfiro o risco para as instituições, elas passam a ter uma certa discricionariedade nesse processo,
mas elas têm pilares em torno dos quais elas vão poder realizar melhor as suas avaliações e implementar os seus procedimentos de controle. E é aqui onde a gente tem o ponto de contato dos elementos de tecnologia ou das ferramentas de tecnologia com a discricionariedade que a 3978 passa a dar, ou seja, um risco que permita a utilização de ferramentas de soluções tecnológicas de prevenção à lavagem de dinheiro que possam contemplar análise de clientes, instituições envolvidas, operações, transações, funcionários e parceiros que vão estar relacionados nessa transação. Ou seja, é nesse momento em onde eu passo a dar um pouco mais de responsabilidade e poder para as instituições que, em contramedida, eu passo a ter a possibilidade de usar ainda mais ferramentas que me permitam essas análises de uma maneira um pouco mais dinâmica. Próximo. Ainda nessa perspectiva, né, eu tenho a possibilidade de definição ainda de modelos, como eu havia mensurado, que vão variar de acordo com o apetite de risco de cada modelo de negócio, a complexidade, ou seja, eu passo a ter modelos mais aperfeiçoados e condizentes com os diferentes tamanhos e complexidades de operações, a partir de uma escala muito bem definida da base de clientes e de operações que uma determinada instituição realiza. Então, eu saio um pouco daquela perspectiva de um programa de lavagem de dinheiro de prateleira e associando esse programa de prevenção à lavagem de dinheiro com ferramentas de soluções tecnológicas, eu consigo ter dentro do meu apetite, dentro do meu tamanho, das minhas complexidades, estabelecer, desenhar ferramentas que sejam mais condizentes com o nível de risco, com o nível de apetite que essa instituição tenha. Aqui, dentro dessa perspectiva também, o que eu acho que é importante avaliar, né, na medida em que eu passo a ter mais discricionariedade, a 3978 também nos dá aqui condições de documentar ou estabelecer com mais efetividade elementos qualitativos e quantitativos que vão levar a essa percepção de quais ferramentas devem ser utilizadas e quais os riscos de incorrência aqui numa operação suspeita ou de não identificação de uma operação suspeita podem ser identificados a partir dos impactos financeiros, jurídicos, reputacionais para essa instituição. Então, novamente, a abordagem baseada em risco, ela é uma via de mão dupla, ela dá um pouco mais de discricionariedade de um lado, ela viabiliza a utilização de ferramentas por outro, mas da mesma forma é importante que a instituição tenha a exata dimensão das suas características para que essa implementação seja a mais condizente possível. Bom, mensuração de probabilidade eu já havia mencionado, né? O ideal aqui nesse processo também de classificação, de utilização de soluções tecnológicas para utilização e implementação desse programa de PLD é que haja uma categorização, uma definição muito clara dos tipos de cliente, ou seja, que se tem uma percepção clara dentro dessa clusterização dos clientes, de quais ferramentas vão auxiliar e vão tornar ainda mais eficientes os mecanismos de controle interno. É por isso que nós entendemos aqui sempre, aí onde a gente começa dentro da estruturação dos nossos programas de compliance de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, na definição da categorização de operações suspeitas, clientes mais expostos. A 3978 traz também aqui alguns elementos de PEP que vão ser muito importantes, né, de pessoa exposta politicamente. Então, é esse conjunto de fatores que é agregado à solução que vai permitir essa abordagem baseada em risco com um pouco mais de familiaridade, com um pouco mais de aperfeiçoamento e características um pouco mais condizentes com o perfil da instituição. Opa, Tiago, só para complementar, né, a circular, ela fala exatamente que essa questão da avaliação de risco, ela seria feita a partir, né, de perfil de risco dos atores, né, que você falou aí, tanto atividade de funcionários, parceiros, prestadores, clientes, mais cálculo da probabilidade de ocorrência, mais impacto financeiro, jurídico, reputacional e socioambiental, não é isso? Exato, é quase que uma matriz de risco quantificada, né? Se a gente pudesse colocar isso numa forma métrica, e aí é onde eu ia falar um pouco agora também, Paulo, essa metrificação desses riscos dentro dessa ideia de abordagem em risco, ela vai vir quase que numa matriz objetiva de fatores, dentro de uma definição de critérios e pontuações que levam em consideração não só os atores, mas as operações propriamente ditas. E é fundamental que essa abordagem baseada em risco, ela esteja submetida a um processo de avaliação constante.
A 3978 fala em 2 anos no artigo 12, né? Então é muito importante que a gente tenha em mente isso. Assim como a gente tem um pouco mais de discricionariedade, definição de elementos precisos, um fator relevantíssimo dentro da mensuração correta do risco é a periodicidade. Ou seja, ter condições de revisitar esse programa de tempos em tempos para que se perceba que os controles que foram eleitos estão tendo condições de dar as respostas esperadas pela instituição, e se nesse período a instituição não cresceu mais, não passou a ter operações mais complexas que fatalmente mereçam aqui uma elevação um pouco maior dessa régua de risco que ela havia estipulado originariamente na implementação dos mecanismos de controle. Isso, ou seja, é todo um processo de governança, né, com relação a esse tema, né? O que a gente está falando no limite aqui é a construção de um fator de governança um pouco mais sólido, com elementos que envolvam passagens por etapas, né, que eu acho que é o fundamental aqui. Beleza. Acho que podemos ir para o próximo. Procedimentos de QIC, né? Então a gente passa aqui dentro da circular a ter essa identificação e qualificação, eu já havia mencionado sobre esse processo de qualificação financeira. As condições específicas de cliente e classificação de PEPs, elas ganham um contorno ainda maior, não sei se todos observaram, mas o COAF tem, editou uma resolução há 1 ou 2 anos também, melhorando a sua definição de PEPs, CVM acompanhou isso depois, tudo a partir de orientações também do GAFI, e a utilização de informações que possam estar fundadas, e aí quem gosta muito da parte de dados, né, de proteção de dados, com a junção dos temas aqui, tecnologia com lavagem, a utilização de bancos de dados públicos para aprimorar ainda mais a identidade dos clientes e o procedimento de QIC. Lembrando que o procedimento de QIC ele é fundamentado no ato normativo do Bacen, o que justifica para instituições financeiras e quem trabalha com esses assuntos, mais um elemento para utilizar como base legal na realização e na busca de mais e mais informações. Isso. Próximo. Bom, aqui o que a gente passou a ter no aperfeiçoamento da definição de PEP é a inclusão de vereadores, prefeitos e deputados estaduais, né? Parece até algo tão elementar e por que a gente teria demorado tanto, mas de fato era uma classificação, eram cargos que não estavam incluídos aqui, e é muito salutar que eles tenham sido incluídos, porque no fim das contas, os últimos casos de corrupção e lavagem de dinheiro que nós vimos nos últimos anos, vários deles tiveram relação com deputados estaduais, vereadores e prefeitos. Além disso, a gente passou a ter aqui uma percepção clara de que a extensão do conceito de PEP, ela deveria ir até o 2º grau, ou seja, ter uma dimensão melhor da análise do parentesco para que a gente pudesse fazer todo o percurso do dinheiro e identificar essas operações suspeitas. E aí entramos no Beneficial Owner, né? Ultimate Beneficial Owner, esse é um tema extremamente importante, é um tema que tinha um problema desde a época do RECT, ou seja, da repatriação de recursos, quando o governo federal instituiu isso há alguns anos, há uns 3 anos, a gente tinha uma definição da receita, a gente tinha aqui alguma percepção de Bacen e CVM, mas o mais importante da 3978 é uma definição única, né, uma definição, uma harmonização daquilo que perdão, seria o objeto de um alinhamento do approach que as 3 instituições dariam para a figura do beneficial owner, do ultimate beneficial owner, o beneficiário final. Então, a 3978 traz isso, dando uma delimitação, inclusive, aqui da participação societária e definindo esse percentual mínimo de 25%, ou a capacidade de influência na tomada de decisões, como se fosse um bloco de controle. Houve aqui uma percepção importante de que companhias abertas e cooperativas, entidades sem fins lucrativos poderiam ser excluídas dessa análise, mas isso deu uma exata percepção do quanto a figura do Ultimate Beneficial Owner, do beneficiário final, ela é relevante para identificar toda a cadeia de lavagem de dinheiro, para fazer toda a sequência e o perfilamento da análise, né? Eu gosto sempre de brincar, Paulo, quando eu era procurador, um dos casos que eu trabalhei de lavagem de dinheiro foi do ex-deputado Paulo Maluf, ex-prefeito ainda, quando a gente tinha um caso interessante sobre isso. E o caso do Paulo Maluf é muito interessante, porque a gente tem vários trusts envolvidos e você nunca consegue chegar na ponta final do dinheiro. Por quê? Porque no fim das contas você tem uma série de parentes que são agregados,
pessoas jurídicas que são colocadas no meio, e a gente não consegue estabelecer um elo claro. Então, a ideia de estabelecer a participação mínima de capital aqui, associada com o parentesco, nos dá melhores condições de entender essa ramificação aqui de todo esse processo. A gente vê aí a adição, né, de alguns parâmetros que podem nos ajudar, né, a encontrar esse beneficiário final aí de uma forma mais exata, talvez. Esse vai ser um tema legal para o Leandro comentar, porque é aqui que eu acho que a gente tem o maior ganho da utilização de soluções tecnológicas, ou seja, identificar participações e identificar uma cadeia que nos leve, eventualmente, ou a um beneficial owner ou a eventual parentesco. Isso. Próximo. Bom, registro e monitoramento de operações, né? Esse é um tema também bastante interessante, ele ganha ainda mais contornos objetivos, né? A gente passa a ter uma delimitação, uma escala aqui de valores muito importante, além da obrigatoriedade do registro de operações, de todo o rol de operações de produtos e serviços de uma instituição. Mas esse recorte que é feito em termos de valores, né? Ele também tem muita importância, porque a gente começa a entender não só aquela operação, mas um padrão de operações que é feito por um determinado cliente ou por um determinado indivíduo. Entender perfil de operação é fundamental para que a gente tenha aqui o desenho e condições na abordagem sujeita à avaliação de risco, estabelecer claramente qual é o tipo de operação atípica que aquele indivíduo tem realizado. Então, o histórico ele passa a ganhar muito mais relevância, e no momento em que eu tenho uma escala de valores objetivos, é facilmente identificável as operações que saem um pouco desse perfil e podem ser caracterizadas como uma operação suspeita de lavagem. Ou seja, no caso, as instituições têm que classificar muito bem, né, Exato. Esse é um papel muito importante aqui nesse cenário, porque no fim das contas, se você não tiver uma dimensão muito clara de como essas operações são identificadas ou registradas, dificilmente você, a partir do histórico, consegue sair ou pescar aqui, digamos, uma operação que foge dos padrões típicos daquele cliente. Também aqui, novamente, soluções tecnológicas são muito relevantes para indicar exatamente como aquele perfil comportamental destoa numa determinada operação. Sim, com certeza. Próximo. O tema do monitoramento, ele também ganha muita relevância, né? A gente passa a ter procedimentos de monitoramento e análise dessas situações suspeitas que passam a ser previstas a partir de períodos ou lapsos temporais relativamente mais curtos, né? Ou seja, eu tenho aqui 45 dias como um marco temporal que envolve etapas de monitoramento e seleção da data da ocorrência, além de procedimentos de reanálise ou de análise novamente e seleção que vão se repetir nesses 45 dias. Então, é salutar que a gente tenha sempre essa delimitação temporal muito clara para que o parâmetro seja passível de aferição numa periodicidade que possa efetivamente identificar essas operações suspeitas. Além disso, que eu acho que é muito importante, mas muito importante mesmo, é a vedação de contratação de terceiro e a realização dessa análise no exterior. Tá? Isso é um ponto muito relevante. A gente tem recebido casos e perguntas sobre esse assunto. Fatalmente, essa análise deveria ser feita aqui. Isso tem muito a ver com a pergunta que eu vou fazer depois, mas que eu ia fazer, né? Eu posso fazer agora. Qual o impacto disso, no caso, para os bancos de fora que tem alguma sede aqui no Brasil? Esse é um bom ponto, Paulo. Assim, a preocupação que se tem aqui com bancos de fora do Brasil, ela vai estar mais relacionada especificamente aqui com um regime próprio. Veja, eu não diria que há uma preocupação totalmente nova, né? Por uma razão muito simples. Como boa parte dessas orientações que advêm do próprio GAFI, essas instituições financeiras que realizam essas análises de fora do país também, elas já têm aqui uma percepção clara também do que deve ser feito. Lembrando que boa parte dessas orientações estão alinhadas aqui com práticas que são fixadas, inclusive, pela OCDE e pelo decreto 10.153 de 2019, ou seja, aquele decreto que trata da figura do whistleblower, né, da figura do denunciante. Então, o que a gente tem aqui é um procedimento de alinhamento
com práticas internacionais, não só orientadas pela OCDE, mas também com práticas internacionais que são estipuladas pelo GAFI, de maneira que eu não acho que bancos estrangeiros terão qualquer dificuldade aqui de identificar, ou de analisar, ou de se adaptar a essa circular. Legal. Próximo. Esse assunto também eu já mencionei, né? O reporte ao COAF, ele ganha um pouco mais de subjetividade, porque eu passo a ter aqui a necessidade do registro, mas é interessante mencionar aqui que esse procedimento de análise tem levado alguns dos nossos clientes a realizar mais reportes ao órgão. Então, a gente escreveu um artigo no início desse mês, até para o Jota falando isso, como a pandemia repercutiu aqui nos reportes de operações suspeitas ao COAF, tínhamos escrito um outro para o Estadão recentemente também, e o que a gente tem observado é que depois, como a circular ainda não entrou em vigor, o número de reportes tem diminuído, mas é natural que com a entrada em vigor dela e o processo de adaptação, o aumento desses reportes ocorra, pelo menos num primeiro momento. Próximo. Bom, legal. Esse é um tema super interessante, né, que envolve, então, o intercâmbio de informações e entes regulados, né, o conglomerado, ele deve estabelecer aqui na sua política de PLD esses mecanismos de controle. O fundamental aqui é que exista uma possibilidade de centralização e sinergia desses procedimentos de monitoramento dentro desse grupo econômico, de maneira que a gente não tenha aqui uma disparidade de mecanismos de controle e as ferramentas e o procedimento de reporte e de comunicação, ele tem aqui minimamente um passo a passo, uma procedimentalização que permita, com a maior acuidade, com maior efetividade, com a maior precisão, entender efetivamente quais elementos devem ser considerados nesse reporte, ou seja, é importante que, para isso, a gente tenha conectado, dentro do conglomerado, esse diretor responsável, que vai ser a pessoa que vai dar o tom de todo esse reporte de operações suspeitas, de maneira que a gente tenha aqui uma uniformidade. Próximo. E aí, falando do diretor um pouco mais a fundo, né, a ideia aqui da 3978 é que ele seja um diretor único responsável por essas entidades, ele seja responsável, inclusive, pelo cumprimento e a implementação dessas regras, e não há nenhuma vedação de que ele de que ele ocupe um outro cargo, né? Não há nenhuma vedação dessa natureza. O que é importante, o que a gente tem orientado, é sempre que se evite aqui riscos de conflito de interesse. Isso. Além desses riscos, Thiago, teria mais algum comentário a fazer sobre essas responsabilidades? Esse diretor, no caso, se ele for o diretor responsável por PLD-FT, né? Mas também outro tema específico dentro da instituição, quais os riscos mais além desse a gente teria aí? O que é o fundamental aqui é que ele seja uma pessoa que tenha a percepção completa da instituição. Muitos clientes optam por deixar esse diretor debaixo da área de risco, que é uma área que todas as instituições financeiras têm mais familiaridade, né? Alguém que tem aqui uma clareza dos tipos de atividades que as instituições estão envolvidas, tem um pouco mais de percepção de qual é o papel do Banco Central, tem uma maior interação com as diretorias do Banco Central que cuidam desse tema. Então, assim, a nossa recomendação é só que ele seja uma pessoa que possa analisar com algum nível de experiência e que tenha um conhecimento dos produtos do banco, ou da instituição financeira, perdão, para que ele possa melhor transitar entre as áreas internas, mas também especificamente com os reguladores, no caso, COAF e Banco Central. Legal. Tá? Então, assim, a ideia fundamental aqui é que a aprovação dessa avaliação, ele tenha ciência, ele participe desses comitês de risco, né, ele conheça um pouco, tenha um engajamento aqui com a alta administração. Aliás, essa é uma mensagem que o GAFI sempre procura enfatizar, né, o comprometimento da alta administração com a política de PLD e com os procedimentos de Know Your Client.
Esse diretor ele é um dos responsáveis por estabelecer essa ponte e ser um viabilizador de todo esse processo. Então, ele tem um papel crucial aqui em todo o cenário de articulação dos mecanismos de controle. Próximo. E aí, para finalizar aqui a minha participação, até falar um pouco de tecnologia, né? O que a gente tem visto dentro desse cenário de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né? Nós tivemos a lei de sanções que foi aprovada no início do ano, tratando de países com os quais o Brasil deveria evitar relacionamento, mas olhando especificamente para as instituições financeiras, o que nós temos aqui cada vez mais visto um pouco do que o Paulo falou no início, soluções tecnológicas que são voltadas à realização do background checking e o monitoramento dessas operações, de maneira que se procure identificar por soluções de inteligência artificial, algoritmos, operações que destoam um pouco daquelas que são consideradas operações suspeitas, né? Extração de dados e documentos por meio de OCR, ou seja, uma rápida absorção de informações que permitam efetivamente fazer um check daquele cliente e identificar se efetivamente corresponde ao beneficial owner ou se corresponde a uma pessoa envolvida numa determinada transação. A utilização de criptografia cada vez mais para esse compartilhamento de dados de uma forma segura, para que se evitem essas fraudes com instituições financeiras. A gente teve um caso recente de um incidente aqui no escritório com uma distribuidora de energia elétrica em que um dia se gerou 14 milhões de reais em boletos bancários por uma fraude exatamente nesse formato. Nossa. E, por último, uma plataforma que permita aqui um acesso fácil e seguro a bancos de dados públicos e privados, em que a gente possa fazer aqui um cruzamento de informações para que se identifique essas pessoas antes mesmo de que essas transações sejam realizadas. A circular do Bacen ela é bem clara, né, com relação a esse acesso, né, a bancos de dados públicos e privados para fazer essas análises, né? Tem um dispositivo só falando sobre isso. Não sei o número agora, mas se você tiver de cabeça aí, Tiago. Sim, sim. Enfim. Acho que pode passar agora, seria a vez do Leandro falar sobre. Boa tarde, pessoal. Tiago, em nome da ISO também agradeço aí a sua colaboração muito rica e dá muito embasamento aqui para o que eu vou apresentar, para o que eu vou falar. Tá? Então, muito obrigado. Paulo, também obrigado aí pela apresentação. Pessoal, boa tarde. Eu vou entrar agora mais no como a Idwall pode auxiliar, né, com a sua tecnologia, nos seus processos aí, na criação dessas políticas de PLD, né? Então, começando aqui, nós identificamos aí, visitando os nossos clientes, conversando com muitas pessoas, quais são os desafios da área de PLD? Então, assim, um grande desafio se inicia aí pelo UX, né? Então, como que a gente vai conseguir buscar todas as informações, responder a todas as circulares e, ao mesmo tempo, ainda deixar uma boa experiência para o nosso consumidor. Muitas vezes eu já conversei com algumas instituições financeiras que falam que, poxa, a demora na entrega aqui dessa análise pode fazer com que um cliente esteja tentando abrir uma conta comigo ou tentando abrir no meu concorrente. Quem abrir primeiro vai acabar levando a operação dessa empresa. Então, assim, há uma preocupação muito grande em se unir o UX, né, a experiência do consumidor, com a identificação qualificada do cliente. A outra seria a coleta de dados confiáveis para a qualificação do cliente. Então, se falou muito aqui, né, sobre buscar aí fontes públicas, fontes privadas, de que forma que eu vou identificar aí um potencial, uma pessoa em potencial para lavagem de dinheiro antes dela entrar. Então, assim, tenho que ter uma coleta de dados confiáveis, né? Eu tenho que ter ferramentas confiáveis para poder fazer essa coleta e para poder fazer essa junção de informações dessas bases. E, por último, aí, a análise comportamental, né? Como construir inteligência que identifica esses riscos e comportamentos suspeitos, né? De que forma que eu vou trazer todo o know-how da área de PLD para uma solução? Como que eu vou traduzir isso numa automação de um processo? E aí a gente entra como que a tecnologia pode fortalecer os seus processos.
eu gosto muito de enfatizar o quanto a IDOL ela é uma ferramenta para te auxiliar na tomada de decisão e uma ferramenta para te auxiliar na automatização desses processos. Muitas vezes nós somos abordados e somos questionados, né, de uma certa forma que dão a entender que nós somos uma consultoria. Nós não somos uma consultoria. Nesse caso aí, eu prefiro deixar a consultoria com o Thiago e eu sou uma ferramenta na mão do Thiago. Né? Então, é isso que a gente conversa muito aí com parceiros, é isso que a gente conversa muito com as áreas de PLD quando fazemos as nossas visitas. Boa, Leandro. Então, é isso aí. Não é, Paulo? Quantas vezes nós somos abordados aqui, né, no intuito de consultoria? E quando eu visito todos vocês profissionais de PLD, eu vejo o quão qualificados são. Né? O que nós fazemos é traduzir aqui em tecnologia o que você já tem aí de know-how do seu dia a dia, tem de know-how da sua carreira. Então, nós vamos entrar aqui, só resumidamente falando, nós trabalhamos aí com alguns produtos, né? Trabalhamos com OCR, que já foi dito aqui há pouco pelo Thiago, então fazemos OCR de documentos estruturados, CNH, RG, comprovante de endereço e também documento de carro. Face Match, que é fazer a verificação, comparação de fotos, né? Então, eu comparo, por exemplo, uma selfie com uma foto que foi postada para mim ali de um documento. E o nosso outro grande produto, muito consumido, que faz muito sentido aqui, é o Background Check. Então, eu vou entrar em mais detalhes aqui no Background Check, porque é o que hoje condiz mais aqui com o nosso papo, né? Quando a gente fala do Background Check aqui da IDOL, nós estamos falando que são mais de 250 bases de dados, mais de 250 fontes de dados, entre fontes públicas e fontes privadas. Né? Então, a PLD, a circular, ela enfatiza muito essa questão do uso de dados para poder chegar à sua conclusão final. Então, nós oferecemos aqui mais de 250 fontes de dados. Essas fontes para consultas de pessoa física ou também para pessoa jurídica. Uma coisa muito importante se falar aqui é a personalização das fontes. Então, assim, poxa, você tem 250 fontes, nós vamos consultar as 250? Não. Nós vamos montar junto com vocês quais são as fontes que fazem mais sentido para atender tanto a circular quanto a política da sua empresa. Então, nós trabalhamos aqui com empresas de diversos segmentos, diversos portes, e essas empresas, elas apresentam quais são os seus desafios, e aí junto nós apresentamos as fontes, claro, nós utilizamos aí do nosso know-how, do nosso repertório que nós adquirimos aí com a conversa de outros clientes, para poder sugerir algumas fontes. Mas nós gostamos de trabalhar muito da seguinte forma: o que você quer buscar? Qual informação você quer buscar? E aí nós traduzimos isso em fontes para montar as matrizes ideais para poder atender às necessidades da organização. Uma outra coisa muito bacana é que nós trabalhamos aí na parametrização do workflow empresa por empresa. Então, por exemplo, eu posso criar um workflow em que eu tenho um crivo inicial lá na Receita Federal. Se eu tenho algum registro na Receita Federal, por exemplo, de um registro de morte, eu nem continuo a análise. Então, se existe algo que impeça logo no início, nas primeiras fontes, eu paro por ali, a análise não continuo. Isso nós fazemos aí, novamente, com a conversa com o nosso cliente, né? Então, vocês apresentam para a gente, através de um bate-papo inicial com a nossa área de pré-vendas, quais são os fluxos, quais são as ideias, e aí nós montamos aí tanto as bases e montamos também aí como que vai ser esse workflow, né? Como que vai se dar aí essa esteira de consultas. Aqui nós, para ilustrar o que nós consultamos, né, são algumas fontes, as mais utilizadas, né, então nós temos 250 fontes, vou apresentar pelo menos 10. Então, uma delas, como eu disse, sempre começamos lá pela Receita Federal para validar a situação do CPF ou do CNPJ na Receita Federal. Quando eu falo de CPF, eu estou falando da busca do registro de óbito, comparação da data de nascimento. Então, quando é postado para mim lá a data de nascimento e CPF, eu retorno as informações que estão lá na Receita Federal de registro de óbito, nome, e verifico se essa data de nascimento condiz a esse nome. Caso seja uma data de nascimento que não condiz ao CPF, a própria Receita ela já dá uma negativa. Então, aqui seria já também talvez um crivo para que nós nem continuássemos as consultas aí
dentro de um workflow. Falamos muito de PEP, e o PEP, para todos os profissionais de PLD, é algo já muito comum, né? Então, fazemos a consulta lá no portal da transparência para verificar se aquele entrante, ele é PEP ou não é PEP, para que a gente possa fazer a continuação do workflow. Eu converso com muitos clientes que, dentro da sua política, se tiver um dos sócios que é PEP, ele já é barrado. Em alguns outros casos, se tiver um dos sócios que é PEP, ele entra num outro workflow para que seja feito outros tipos de consultas, né? Então, tem um cuidado diferenciado para quem é PEP. Outras duas fontes também muito conhecidas no universo de PLD, que são as listas de sanções da União Europeia e da ONU e também da UFAC. Essa pesquisa ela é feita através de similaridade de nome. Como são listas internacionais, não existe um documento em que a gente consiga, como aqui na Receita Federal, busca o CPF, eu não consigo fazer isso para essas fontes, né? Então, através de similaridade da grafia do nome, nós trazemos aí se aquela pessoa aparece ou não nessas listas. Antecedentes da Polícia Federal, né? Então, nós trazemos os registros e assuntos pendências relacionados ao CPF junto à Polícia Federal. E aqui, algo muito bacana, muito interessante, quando a gente fala de pesquisas de TJ, né? Primeira e segunda instância. Algo diferenciado que nós fazemos aqui na Edual é o bag de palavras. Porque imagina que se eu faço uma consulta simplesmente para verificar se existe o nome daquela pessoa, se existe um processo que contém o nome daquela pessoa, e essa pessoa, eu estou até aqui com o Thiago e com o Paulo, que são advogados, imagina se eu vou consultar vocês, eu não tenho um filtro, o tanto de processos que vão aparecer, vocês como advogados. Né? Então, o que eu consigo fazer aqui é filtrar se aquela pessoa ela está sendo processada, se ela é ré no processo, e além disso, nós conseguimos determinar um bag de palavras para que tipo de processo aquela pessoa está aparecendo. Então, eu já faço um filtro, essa pessoa, ela está sendo processada, e aqui as palavras que estão aparecendo nos processos são essas daqui. Isso daqui faz com que ganhe uma grande velocidade na esteira de aprovação, porque às vezes acontece de você, na hora de fazer uma consulta, se você não tem um filtro, vem um monte de processo e depois você tem que analisar processo por processo para ver se faz sentido ou não ali para a sua política. Outras duas fontes, então, o portal ainda também do portal da Transparências, né, SEIS e CENEP, que aí são, nós fazemos a pesquisa de CPF, CNPJ, então são pessoas físicas e jurídicas que tiveram algum tipo de problema quando prestado serviço para empresas de gestão pública. No caso do CadReg, também é uma fonte que vem lá do TCU, é o Cadastro de Contas Julgadas Irregulares, uma fonte muito utilizada na esteira de PLD pelos nossos clientes. Pesquisamos também os processos da CVM, então, envolvendo o CPF e CNPJ. Tem uma fonte que nós não colocamos aqui, mas é uma fonte muito recente, que são inabilitados do Bacen, que nós também fazemos a pesquisa de pessoas que foram indicadas pelo Bacen, que tiveram algum tipo de gestão fraudulenta, eles estão inabilitados, isso é uma lista não muito grande, porém, nós já temos ela disponível. E aqui, por último, o CEPIM, né, de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas. Então, essas são 10 fontes que nós escolhemos para apresentar aqui, mas, como eu disse, são mais de 250 fontes, e na hora que nós vamos construir aí para você uma POC, por exemplo, nós trabalhamos junto para a escolha dessas fontes e como que vai ser o workflow. Agora, algo até o Thiago, ele falou assim, é algo que o Leandro vai poder falar depois, chegamos aqui, como que nós fazemos a consulta de pessoa jurídica? Nós podemos montar uma matriz, e nessa matriz eu faço a consulta da pessoa jurídica com as fontes que foram solicitadas. Em cima dessa matriz, eu coloco também um PSA, que aí eu identifico quais são os sócios dessas empresas. E faço também a consulta desses sócios, o background check desses sócios. Uma coisa muito interessante aqui é que eu consigo criar uma dependência de que eu só concluo a consulta da pessoa jurídica depois que eu concluir da pessoa física. Então, pode ser que dentro da minha esteira, dentro das minhas regras, a pessoa jurídica está tudo ok.
Porém, quando eu vou verificar um dos sócios, e um dos sócios ele é barrado em alguma das minhas políticas, ele já vai dar um alerta no PJ. Isso evita com que você acabe passando um PJ que ele depois, o PF do PJ tenha algum impedimento devido à sua política, né? Então, nós conseguimos fazer isso aqui muito bem. Conseguimos, através de birô privado, atribuir pessoas relacionadas a essa PF e empresas relacionadas a essa PF. Então, a gente pode construir aí uma árvore de diversas consultas, tendo lá início no PJ e depois buscando nesse PF aí outras coisas, né? Como eu disse, e sempre repetindo, sempre ligado, sempre customizado à realidade da política de cada empresa, né? A política de cada operação. E como que você pode consumir os nossos produtos? Ele pode ser consumido através de uma integração API, né, em REST. Isso são grandes operações, de costume fazem essa integração, porque nós somos integrados a algum outro sistema já dentro da empresa. O SDK, ele é mais utilizado quando nós trabalhamos com OCR e FaceMatch, né? O SDK, ele é plugado ao app do cliente, e nisso ele faz com que, por um exemplo, quando você tira foto de um documento, o próprio SDK ele vai mensurar a qualidade daquela imagem, e ele não dá autonomia para que o usuário tire a foto. O próprio SDK vai tirar sozinho, e isso evita que tenha o reprocessamento de fotos que não são legíveis. E no caso do FaceMatch, na hora da selfie, é o mesmo processo em que ele não consegue tem autonomia para tirar selfie, porém, o SDK reconhece o rosto, ele vai preenchendo uma barra, e em certo momento ele pede para a pessoa sorrir, que aí é feita a prova de vida e garante que a pessoa não está tirando foto de uma foto, né? Então, o SDK, ele vem nessa esteira quando a gente está falando aí muito de OCR e de FaceMatch. A outra forma é a consulta através da nossa Dash. Nós temos uma dashboard em que, caso a empresa não queira fazer uma integração via API, ou ela queira ter uma segunda forma de checagem, através de um login e senha, consegue fazer o acesso na dashboard e fazer a consulta de forma manual, colocando lá os dados de input que foram programados no início, né? Seja ele o número do CNPJ, o CPF com a data de nascimento, ou até mesmo o input de alguma foto para ser feito o OCR. Aqui na sequência é a visão da nossa Dash, né? Então, essa é a dashboard, né? O que nós apresentamos aqui em Dash, também nós trazemos de informação quando há uma integração via API. Então, aqui vocês podem ver aí, PLD, consulta quadro societário do CESP São Paulo, PLD, consulta quadro societário do Birô Privado. Esses nomes são matrizes, né? Então, imagina que você pode criar diversas matrizes conforme a complexidade da operação ou conforme a etapa da operação. Todo documento que ele entra a uma chamada, ele vai estar em processando, e aí ele vai fazer a busca das informações nas fontes que foram escolhidas, e quando retorna, ou ele vai retornar tudo ok, que é o verde, ou ele vai retornar deve ser revisados. Nós não colocamos um impedido, nós vamos sempre colocar o deve ser revisado, porque isso vai de encontro aí com a política da empresa. Então, aqui é um exemplo de um retorno. São esses que estão todos em verdes, foram que cumpriram a política. Então, por exemplo, eu fiz uma consulta na Receita Federal, está tudo ok, ele retorna em verde. Quando algo será revisado, ele vai ser apresentado em amarelo, né? Então, a gente pode ver ali que em processos tem um amarelo. Por quê? Existe um processo dessa pessoa no Rio de Janeiro, um exemplo. Uma coisa muito interessante é que lá embaixo você vai ver que há a informação do processo, né, e também tem um link, a URL direta para você poder fazer o acesso àquele processo. Observe que na parte superior, ele abre não é nem um pop-up, né, ele abre uma janelinha ali que dá reprovar ou aprovar. Então, mesmo sendo barrado aqui dentro da política, ele dá autonomia para você aí, dá autonomia para quem está operando o sistema, de fazer a liberação ou não desse cadastro. Claro que ele vai pedir uma justificativa e ele vai registrar quem que aprovou. Uma coisa muito importante a ser dito dos relatórios
é que todo relatório, ele apresenta um protocolo. E esse protocolo, ele diz quando que foi feita a consulta, né, a data, a hora exata. Então, por exemplo, eu fiz uma consulta ao Paulo Tavares nessas fontes no dia 28/4, às 15h50. Isso é muito bom para efeito lá na frente de auditoria. Então, caso tenha alguma auditoria e você tenha que acessar os dados e saber como que estava o status daquele documento nas fontes consultadas, você vai conseguir através desse relatório. E todas as fontes, elas também dão aí para a gente a data e o horário consultado. Aqui também é uma consulta de quadro societário, então mostra, a gente fez a consulta através do CNPJ, consultamos o CNPJ, e nesse caso aqui a gente consultando a JUSCESP, né, Junta Comercial do Estado de São Paulo, e aí entra naquilo que nós falamos, né? Fiz a consulta do PJ, faço a consulta do PF e verifico o PF. Eu consigo concluir a consulta de PJ só quando fui concluído com sucesso a consulta de PF. Aqui fica o nosso site, né, para acesso às informações. E agora acho que a gente abre as perguntas, né, Paulo? Legal. Leandro, antes de começar essas perguntas aqui, eu só queria dar meus 2 centavos aqui para a gente meio que resumir aí para quem pegou na metade, né, quem chegou um pouco atrasado, sobre essa resolução do Bacen. Eu acho que é muito importante a gente pontuar algumas coisas, né? Então, essa resolução do Bacen, né, ela vai entrar em vigor a partir de 1 de julho, né? E assim, pelo menos pelo que eu pude perceber, ela vai contribuir aí para diminuir a insegurança jurídica, né? Aproximar o Brasil das práticas internacionais, inclusive aumentar aí a transparência do Brasil, e talvez criar um ambiente mais seguro para investimentos, né? Também outro ponto que é importante falar é que a circular ela apresenta regras mais completas, né? Deixa evidente a necessidade de uma abordagem focada na avaliação de risco para a detecção de casos suspeitos, como o Tiago muito bem falou. E o segundo ponto também é que eu acredito que com isso o Bacen talvez queira aumentar, né, a eficácia da sua comunicação com o COAF, né? Órgão que sofreu tantas chacoalhadas no ano passado, né, Tiago? Você fez uma série aí, um artigo no Jota muito bem falando sobre isso aí. Quem puder, leia, é muito bom. Enfim, a circular estabelece uma série de prazos, né, etapas de monitoramento, seleção, análise. Enfim, depois dessa palestrinha aí que eu dei, a gente já pode começar aí com as perguntas. Eu tenho uma primeira pergunta aqui para fazer, eu acho que é interessante, acho que todo mundo aí que é de setor jurídico, de compliance, eu estou vendo aqui, galera, nosso público que está vendo esse webinar hoje é muito desses setores, né? Então, assim, a circular ela traz vários controles, né? Essa visão no sentido de que o regulador talvez ele tenha essa mentalidade, né? Que o mercado financeiro ele se encontra maduro, né? Para adotar uma abordagem baseada no risco, porém isso traz custos, né? Absorção de custos. Tiago, como que essas instituições elas podem trabalhar para que esse impacto ele seja reduzido? Como é que você vê isso? Legal, essa é uma boa pergunta. Muitos clientes têm nos perguntado se eles vão precisar de uma estrutura adicional à luz do que foi implementado, e eu mencionei que boa parte desses clientes já seguem recomendações do GAFI, já compreendem um pouco de outras normativas do COAF que já endereçavam essas questões, ou outras da CVM que também já contemplavam esses temas. Eu diria que a abordagem baseada em risco, associada à maior discricionariedade, como ela tira um pouquinho aquela percepção de um programa de PLD de prateleira e te permite adequar esse programa às suas realidades práticas, ao nível de apetite, ao perfil dos clientes, ao perfil de operação, ou seja, te permite desenhar um programa de PLD mais condizente com a estrutura e complexidade da instituição. Eu diria que a tendência é uma diminuição de custos, né? É claro que instituições mais complexas, instituições com transações mais relevantes, enfim, essas talvez tenham, num primeiro momento, um custo de adaptação. Mas como nós aqui no escritório trabalhamos com todo tipo de instituição, seja SCD, seja
uma instituição financeira convencional, seja uma fintech, a gente tem visto coisas das mais variadas, ou as demais pessoas jurídicas que são obrigadas pela lei de lavagem de dinheiro no artigo 12, né, que variam ali dos mais diversos perfis. Então, para a gente isso muda um pouquinho, mas eu diria que as condições, a potencialidade de desenhar programas mais personificados, com soluções tecnológicas que te permitam mecanismos de controle mais objetivos, enfim, isso tende, ao longo do tempo, Paulo, permitir uma diminuição de custos ao invés de um incremento que pode até parecer que seja algo mais imediato. Legal. Eu acho que justamente essa palavra aí, solução tecnológica, é um mote aqui, né, que pode diminuir custo e trazer também mais oportunidades para que você faça um programa cada vez mais personalizado, né? Eu tenho uma pergunta aqui, Leandro, para você, da Vitória Fachini, tá? Quer dizer, isso mesmo. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a supressão inteligente de alertas na parte de monitoramento de operações. Vocês acreditam que seria possível criar um procedimento como este? Não sei se é para o Leandro ou para o Tiago, quem pode me responder melhor isso aqui. Mas o Leandro, né? Exato. Hoje, nós não temos aqui de prateleira, né? Mas uma das coisas mais... um dos destaques aqui da Idwall é a capacidade que nós temos de fazer adaptações para os processos dos clientes, né? Então, acredito que seja possível, e a questão de mesmo a gente trazer para dentro de casa, conversar com pré-vendas e entender como que isso a gente consegue colocar dentro de um fluxo de operação, dentro do workflow. Boa. O Manuel Bermejo também fez uma pergunta bem relevante aqui. Ele falou, o Face Match normalmente é realizado utilizando foto mais CNH, utilizando a SERPRO ou Acesso como verificador. Como é realizado o matching por RG? Tá, o match por RG, o que nós fazemos hoje é realmente o Face Match com o documento em si, né? Não existe uma base que a gente consiga fazer a verificação da foto do RG, assim como existe a da SERPRO. Nós estamos aí estudando algumas fontes que hoje já têm fotos, né, para que a gente consiga aí futuramente fazer esse match com o RG da mesma forma que a gente faz para a CNH lá na SERPRO. Ótimo. Tiago, você como um grande especialista deve tá recebendo aí várias consultas, né? Enfim, as pessoas perguntando sua opinião com relação a diversos assuntos que têm relação com essa circular, né? Quais são as principais dúvidas aí, demandas que essas instituições têm trazido aí para você? Tá. As principais demandas, elas estão relacionadas aqui em grande medida, primeiro, com as questões de custo que você mencionou, Paulo. Segundo, como que a 3978 traria aqui uma melhor segurança para essas instituições, ou seja, a percepção de que aqui a gente pode ter aqui um mecanismo que vai prevenir ou vai evitar escândalos futuros de lavagem de dinheiro, tal como aqueles que no passado ensejaram a emissão de vários RIFs por parte do COAF aqui nos últimos tempos. A gente teve inclusive um julgamento recente no Supremo, mas em boa parte diz respeito à forma como estruturar os respectivos departamentos ou estruturar o funcionamento da atuação do diretor em conjunto com aqueles critérios objetivos que a gente elocou lá atrás, do programa de governança, que vão permitir uma mensuração mais constante da variação de comportamentos que possam indicar uma operação suspeita. Legal. Ainda tocando nesse ponto aí da avaliação de risco, a circular ela traz um dispositivo, né, que informa a possibilidade dessas instituições utilizarem como subsídio, né, avaliações realizadas por entidades públicas que tratem de PLD e tal. Atualmente, existe alguma entidade pública que já disponibilizou algum documento sobre esse tipo de avaliação de risco? Não, ainda não. Sobretudo porque a resolução ainda não, a circular ainda não está em vigor, né? Então não há, mas assim, existem outras que são utilizadas, outras avaliações de risco,
que, por exemplo, podem envolver ou avaliações já feitas pela COAF, pelo COAF ou pela CVM, eventualmente até mesmo pela SUSEP, que poderiam aqui ser tomadas de empréstimo, na medida que se trata de um sistema único aqui, ou de um sistema de controle de prevenção à lavagem de dinheiro, digamos assim, com práticas muito semelhantes, então eles poderiam ser utilizados numa finalidade como essa. Mas essa acho que é um pouco da ideia, trazer um pouco de interdisciplinariedade, intercambiariedade entre as instituições que têm, de alguma forma, dentro dos setores regulados, as suas responsabilidades de análise de posturas de lavagem de dinheiro. Ótimo. Eu acho que a gente já se encaminha aqui para o final, para os agradecimentos finais aí. Tiago, muito obrigado. Eu acho que somou demais a sua presença aí, você com seu conhecimento sobre a matéria. Leandro, muito obrigado também por ter apresentado nossas soluções. Gente, não esquece também de seguir aí lá a gente no LinkedIn e também em nossa newsletter. Muito conteúdo bacana aí feito pela nossa equipe de marketing, tá? Não esquece. E essa apresentação, inclusive, vai ficar disponível aí, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado a todos e obrigado pelo convite. Tchau, gente. Valeu. Um abraço.